Olá pessoal, neste tutorial nós vamos aqui aproveitar aquele tema que é fogo e fumaça e criar um pequeno cilindro aqui em formato de um pequeno foguete primitivo aqui subindo na nossa área espacial. Vamos apagar esse cubo com a tecla X, selecioná-lo, X apaga, vamos adicionar com Shift mais A, Mesh, Cylinder, e com o botão esquerdo adicionei no cilindro. Ele está assim magrinho porque aqui na lateral esquerda, na Add Cylinder, na opção Radius, eu movimentei, ó, dei mais finura ao meu cilindro. Antes de mais nada, vou mudar a visão da minha área de trabalho. Então, a visão lateral direito, clicando aqui em View Visualizar, Right. Então, utilizando a tecla 3 do teclado numérico. E vou mudar a visão de perspectiva para uma visão ortogonal, que é a visão bidimensional. Venho aqui em View novamente, com o botão esquerdo, na opção Alternação em View Perspective Ortho, clico nela, ou então uso também a tecla 5 do meu teclado numérico, se for o caso. Vou puxar esse bichinho para cá, vou dar um S de escala no sentido da coordenada azul, que é o Z. Então, S, Z, e vou aumentar mais ainda esse cilindro, trazer até aqui. Ótimo. Com essas modificações feitas, vou clicar para desativar a seleção do cilindro, e aqui onde está o cursor, vou clicar Shift mais A, e vou adicionar dessa vez um cubo. O cubo está adicionado, vou dar uma escala para ele, aumentar o tamanho da escala dele, e aqui criei já o cubo. Repare que quando eu criei o cubo, por ele ser maior que o cilindro, ele engoliu o cilindro. Então, para eu poder ver o cilindro, eu tenho que teclar a tecla Z, que me dá a visão raio-x aqui dos meus objetos. Bem, já criei os dois objetos. Por que isso? Eu tenho que ter um objeto que vai ser o emissor do fogo e tenho que ter um objeto que vai ser o domínio, ou seja, a área onde o fogo e a fumaça vão aparecer. Sem esse objeto aqui, eu não tenho como fazer fogo e fumaça na minha área. Então vamos lá. Seleciono o cilindro agora. Vou criar uma pequena animação dele, como se ele estivesse subindo nessa direção, certo? E, por padrão, o Braindeck no meu quadro de animação me coloca 250 frames. É isso que eu quero. Eu vou utilizar somente 60 frames. 60 para mim é suficiente. Porque fica mais rápido e bem mais prático. Com esses 60 frames aqui utilizados, nós vamos selecionar o cilindro no primeiro frame. E com o cursor aqui, vamos clicar a tecla I e inserir o primeiro keyframe, que é quadro de animação. Vou buscar aqui o Lock Rod Scale, a opção Lock Rod Scale. Clico no botão esquerdo e já dei o primeiro quadro para ela. Bem, vou clicar mais ou menos aqui no frame 7. Vou puxar aqui com um pouquinho para cima aqui o meu foguete. Com o cursor aqui ainda na área, clico a tecla I, Lock Rod Scale. Vou utilizar sempre essa opção, viu? Bem, vou clicar aqui no 20. Trago o meu foguete um pouco mais para cima, ainda com esforço. Mantenho o cursor aqui, a tecla I, Lock Rod Scale. E vou agora no 40, clicar com o botão esquerdo do mouse aqui na barra de animação. Vou puxar pela coordenada Z aqui, o botão esquerdo do mouse, meu cilindro está para cima. Vou dar a tecla I já com o meu cursor ainda aqui na área, Lock Rod Scale. E aqui em 60, eu vou empurrar o meu foguete até aqui, com o cursor ainda aqui e então, quando eu der o Alt A ou Play, eu vou ter uma animaçãozinha como se fosse um objeto subindo, que é o foguete, certo? Então, o que eu vou precisar fazer agora é transformar esse foguete em um objeto emissor de fogo e fumaça. E ele vai soltar o fogo e fumaça bem nessa parte inferior aqui. Como é que eu faço isso? Antes de mais nada, eu vou trazer meu cilindro aqui para o meio, já que eu criei a animação. Vou dar o scrolling do mouse aqui para cima para poder aumentar a visualização. E vou sair do modo objeto, clicando na tecla Tab para o modo de edição, que é o modo chamado Edit Mode. Com o meu cilindro selecionado apenas, eu vou aqui na aba direita, na barra de ferramentas Tool, escolher a opção Subdivide. Então venho aqui em Subdivide, beleza.
clico essa subdivisão, vou dar aqui uns 3 cortes. Pronto. Com esses 3 cortes aqui, para mim já são suficientes. Vou aproximar mais ainda. O que eu vou fazer agora é tecla A para desativar a seleção. E vou usar agora somente essas vértices daqui de baixo para fazer o efeito de fogo e fumaça que eu quero. Então, vou chegar aqui com a tecla B, eu abro a caixa de seleção. Com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu seleciono somente essas vértices. Com essas vértices selecionadas, eu vou criar aqui na barra lateral direita, na opção Object Data, aqui, esse triângulozinho aqui em cima, um grupo de vértices que eu vou dar um nome. Então, Vertex Group, está vendo a teclinha mais aqui, clico com o botão esquerdo, adicionei já um grupo de vértices relativo a essas vértices que eu estou selecionando aqui. Então, o padrão ele já coloca o nome grupo, vou clicar 2 vezes aqui para mudar o nome, vou digitar fogo. Pronto, esse é o nome do nosso grupo de vértices. E vou atribuir essas vértices aqui a esse nome fogo. Então, venho aqui em Assign, clico com o botão esquerdo, pronto. Já tem um grupo chamado fogo que representa essas vértices. Feito esse processo, eu vou aqui agora fazer o efeito Smoke mais Fire, que é fumaça e fogo, nessas partículas, ou seja, nessas vértices que eu marquei aqui. Então, clico aqui nesse ícone de física, na opção Smoke, no botão esquerdo, eu abro as propriedades Smoke, eu vou atribuir a essas vértices selecionadas o fator Flow, que é emissão. Então, venho aqui, clico com o botão esquerdo e ele abre uma barra de propriedades. Primeira coisa que eu vou fazer é já mudar esse Flow Type, porque aqui ele só vai me permitir, Smoke, fazer fumaça. Clico na caixinha e aqui Fire mais Smoke me permite atribuir fogo mais fumaça. Repare que aqui eu posso mudar nesses parâmetros aqui a superfície, o volume, a densidade, a chama, a cor da fumaça e o início da velocidade. Então, isso aqui vocês podem alterar um por um para ir vendo os efeitos possíveis que podem ser feitos. Mas o que eu vou fazer de imediato é aqui na opção Smoke Flow Advanced, clicar nessa setinha aqui na lateral esquerda, com o botão esquerdo, ele abre um submenu. E aqui eu tenho como definir esse efeito, aquele grupo de vértices, que são essas vértices que estão aqui em amarelinho, que nós denominamos, nessa caixinha aqui, vou clicar sobre ela, o nome de fogo. Ou seja, eu estou dizendo ao programa que ele vai fazer somente o efeito nessas vértices selecionadas. Se eu não tivesse feito isso, ele ia fazer sobre o foguete, ou seja, sobre o cilindro por inteiro. Ok? Então essa é uma forma bem simples de fazer. Então já defini. Eu vou sair do modo Edit Mode, onde eu fiz essas alterações aqui no cilindro, com a tecla Tab, ou então aqui embaixo, nessa caixinha, eu escolho a opção Object Mode. Repare que agora eu ainda mantenho o meu cilindro selecionado, eu vou clicar A para desativar a seleção, e como eu não estou vendo aqui o meu cubo que eu tinha feito, eu vou dar o scrolling, que é a rodinha do meio do mouse, para baixo, para poder fazer um zoom aqui na minha área de trabalho. Eu vou clicar aqui no cilindro novamente, segurar o manipulador azul aqui, que é a setinha azul, que é a coordenada Z, empurrá-lo aqui para baixo, com o botão esquerdo do mouse, e agora eu vou selecionar apenas o cubo. Por que eu vou fazer isso? Se eu tenho animação aqui, com a tecla Alt mais A, ou no Play Animação, repare que eu vou ter meu foguete subindo, mas eu não vou ver nenhuma partícula sendo emitida aí do nosso fogo e da fumaça. Por quê? Porque eu tenho que ter um objeto domínio que vai me determinar. Vou segurar aqui uma tarjinha verde, colocar aqui embaixo. Eu tenho que ter uma área para poder eu simular o fluxo. Se eu não tiver isso aqui, o fogo e a fumaça não saem. Então, com esse cubo maior selecionado, eu venho aqui em propriedades físicas novamente, vou clicar novamente em Smoke, abre-se aquelas opções e vou atribuir a esse cubo a propriedade Domain, que é domínio. Clico com o botão esquerdo, agora sim. Repare também que eu tenho uma diversidade de propriedades que eu posso alterar. Tem as divisões, quanto maior essa divisão, mais lento o seu processo
de emissão do fogo fumaça, porém com maior resolução ela aparecerá aqui na sua área. Temos a densidade, a velocidade, a escala. Então todas essas funcionalidades aqui vocês podem experimentar aqui para entender como é que funciona as propriedades disso aqui. Então, vamos lá? Se eu der o play agora no meu objeto na área 3D, cilindro, vou selecioná-lo aqui, ele já vai começar, ó, zero, aí, ó, agora ele já começa a emitir o fogo. Vou clicar a tecla Z para sair do modo aramado e vocês perceberem o objeto subindo como se fosse um foguete. Então, pessoal, essa é uma forma que a gente tem, né, bem básica, para vocês poderem criar suas primeiras animações aí, utilizando fogo para simular efeitos. Vocês podem fazer um cometa caindo, como se fosse uma esfera, utilizando esse efeito na direção para baixo. E aí a criatividade fica a critério de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Até o breve tutorial. Grande